Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou falar sobre função modular, um assunto que não costuma ser muito cobrado nos vestibulares de São Paulo, como Enem, FUVEST, Unicamp, Unesp. Porém, quando cai esse assunto, geralmente cai numa segunda fase, tudo bem? Então, falando de provas de São Paulo, não costuma ser muito cobrado, tá bom? Vamos começar então falando da definição de módulo, tá? Então, o que é o módulo? O módulo, o valor absoluto de um número x, é indicado por duas barrinhas e o x no meio, e possui os seguintes valores. Então, quando o meu x for um número positivo, ou seja, maior do que zero, tá? Maior ou igual a zero, então o módulo de x é igual a x. Se o número for negativo ou menor que zero, né? Então, o módulo de x é igual a menos x. Então, a gente vai ter um sinal negativo na frente do x, tá bom? Vamos ver alguns exemplos aqui, então. Eu tenho um módulo de 2. Quanto que vale esse módulo? O 2, né? O 2 é um número maior do que zero. Ou seja, entra na minha primeira condição aqui, tá? Então, módulo de 2 é igual a 2. Simples assim, tá bom? Agora, no item 2, módulo de menos 5. Menos 5 é um valor negativo, que fica à esquerda de zero, ou seja, entra na minha segunda condição aqui, tá bom? Então, módulo de menos 5 será menos 5, entre parênteses, tá? Então, menos com menos, positivo. Então, positivo 5. E agora, no item 3, como que fica? Eu tenho módulo de raiz 2 menos 2. Preciso descobrir, então, se esse raiz 2 menos 2 é o valor maior do que zero ou menor do que zero, tá bom? Para a gente saber, a gente tem que saber quanto vale o raiz de 2, aproximadamente, né? Já é suficiente. Então, por exemplo, raiz de 4, a gente sabe que é 2. Porém, raiz de 2 é um número menor do que raiz de 4, tá bom? E raiz de 4 a gente sabe que é 2. Ou seja, raiz de 2 é um número menor do que o 2. Então, esse módulo aqui será um módulo negativo. Então, entra na minha segunda condição, nessa condição aqui. Então, vai ficar menos, entre parênteses, raiz de 2, menos 2. Então, inverte só os sinais de raiz de 2 e 2. Vai ficar, então, 2 menos raiz de 2. Tá bom? Já que menos com menos é mais e menos com mais é menos. Tá bom? Vamos falar agora sobre a interpretação geométrica de módulo. Então, qual que é a sua interpretação? É que o módulo é visto como uma distância. E distância, não existe distância negativa, apenas positiva. Então, por exemplo, quando um carro percorreu 10 quilômetros, quando a pessoa andou por 1 quilômetro, é sempre uma grandeza positiva, tá bom? E nunca negativa. Mesma coisa que módulo, então. Então, vamos analisar então o caso do item A aqui, módulo de 2, tá bom? O que é o módulo de 2 geometricamente? Quer dizer que módulo é a distância da origem até o ponto 2, no caso. Então, aqui eu tenho 0 e o ponto 2. O módulo vai ser essa distância aqui, que no caso aqui é 2, que é exatamente módulo de 2. Então, módulo de 2 é a distância da origem até o ponto 2. Mesma coisa que no item 3, que no item B, quer dizer, módulo de menos 3. Tá? Qual que é a interpretação geométrica de módulo de menos 3? Quer dizer que é a distância da origem até o ponto menos 3. Essa distância é exatamente 3, que também é conhecido como módulo de menos 3. Tá bom? Então, módulo é visto como uma distância. Tá? Geometricamente é visto como uma distância. Então, uma propriedade muito importante de módulo, né, é que módulo sempre é um valor positivo, maior ou igual a zero, para qualquer x que pertence ao conjunto dos reais. Tá bom? Então, vamos agora falar sobre a parte de funções. Sobre função modular, a gente vai estar interessado na construção de gráficos. Então, eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, o item A. Quero construir o gráfico de f de x igual ao módulo de x menos 1.
tá bom? Então, o primeiro passo para encontrar qual que é o gráfico dessa função modular é encontrar qual que é a raiz da equação de dentro do módulo, tá? Então, a raiz dessa equação aqui, que é uma equação do primeiro grau. Então, a gente precisa igualar a zero para encontrar as raízes, né? Então, vamos lá. Primeiro passo é encontrar as raízes, né? É que no caso aqui tem uma só, né? Que é x menos 1 igual a zero. Portanto, x igual a 1. E essa aqui é a minha raiz, tá bom? O segundo passo agora é colocar essa raiz no quadro de sinais, mais conhecido como varal também. Então, a gente vai colocar aqui, vou escrever assim, e colocar 1 aqui no meio, tá bom? Então, eu quero saber qual que é a equação que eu tenho à esquerda de 1 e à direita de 1, tá bom? À esquerda de 1, a gente sabe que são valores negativos, né? Já que uma reta é crescente dessa forma, então à esquerda são valores negativos. E à direita são valores positivos, tá bom? Então vamos pegar qualquer número à esquerda de 1. Então, por exemplo, o zero, né? Se eu substituir o zero aqui dentro da minha função, vai dar um módulo negativo. Quando a gente tem módulo negativo, pela definição, né, a gente tem que inverter o sinal. Então vai ficar menos x menos 1. À direita de 1, vamos pegar qualquer número, por exemplo, o 2, tá? E substituir na minha equação modular, na minha função modular. Então eu vou ter um número positivo. O módulo de um número positivo é igual ao próprio número, tá bom? Então a gente vai ter aqui no caso x menos 1. Então aqui na parte negativa vai ficar menos x mais 1. E aqui se mantém como x menos 1. Então se a gente for construir o gráfico, vai ser um gráfico de f de x. Eu vou ter dois casos, um menor do que 1 e outro maior do que 1. Então para valores menores do que 1, eu vou ter a equação, a função, né, menos x mais 1, para valores menores ou iguais a 1. E para valores maiores do que 1, eu vou ter a equação x menos 1. Então a gente pode separar aqui, né, construir o nosso gráfico com duas regiões. Então aqui, 1, à direita de 1 vai ser uma reta crescente, tá? E que, se eu prolongar aqui, passa pelo menos 1, né? E a esquerda de 1 será uma reta decrescente que passa pelo ponto 1. Será dessa forma aqui. Então, essa função é a função f de x. E é só isso, pessoal. Encontrar a função modular. Então, o primeiro passo é encontrar a raiz, depois colocar no quadro de sinais, tá bom? Já no item B, eu vou fazer o mesmo procedimento, só que agora eu tenho uma equação quadrática dentro do módulo. Mas o procedimento é o mesmo, tá? Então, o primeiro passo é encontrar as raízes da equação de dentro do módulo, igual a zero. Então, vamos lá, primeiro passo aqui. E quem são as raízes de x² menos x? Serão duas, né? Porque é uma equação quadrática. Então, eu vou ter que x igual a zero e x igual a 1. Essas duas raízes aqui. Então, vou falar aqui x1, né, e x2. Então, o segundo passo é colocar no quadro de sinais, tá? Ou no varal. Então, vou fazer desse jeito, um pouco maior o varal agora, já que eu tenho duas raízes, né, 0 e 1. Então, à esquerda de 0 eu vou ter valores positivos, né, já que é uma função com a concavidade para cima, né? Então, será dessa forma a minha função. Então, será valores negativos entre 0 e 1, e à direita de 1 vou ter valores positivos. Tudo bem? Então, vamos lá. Deixa eu separar aqui, então, a região do 0, a região do 1 aqui, né? Então, se eu pegar qualquer valor à esquerda de 0, um valor negativo qualquer, se eu substituir na minha função quadrática, eu vou ter um valor positivo. Então, o módulo de valor positivo, eu mantenho o sinal de positivo. Então, vai ficar x² menos x também. Agora, se eu pegar um valor entre 0 e 1, por exemplo, meio, se eu pegar um valor meio, se eu substituir esse meio dentro da minha
em equação quadrática, eu vou ter um valor negativo. Então, módulo de valor negativo inverte o sinal da minha equação quadrática, né? Então, eu vou ter que menos x² menos x. E a direita de 1, por exemplo, eu posso pegar o valor 4, por exemplo, substituir na minha equação quadrática, eu vou ter um valor positivo. Módulo de um valor positivo, eu mantenho o sinal pela definição de módulo. Tá? Então vai ficar x² menos x aqui também. Então só entre 0 e 1 que muda o meu sinal, que a equação vai ficar menos x² mais x. Então à esquerda de 0 eu vou ter valores, que eu vou ter uma função com a concavidade para cima, entre 0 e 1, concavidade para baixo, e à direita de 1, a concavidade para cima também, tá bom? Então, essa é uma função desse tipo aqui, olha só. É uma função f de x, né? Com três casos, né? x² menos x para valores x menor ou igual a 0. Entre 0 e 1, então entre 0 e 1 será valores da função menos x² mais x. E valores à direita de 1, acima de 1, será x² menos x também. Então, será uma função desse tipo aqui, olha só. Eixo y, eixo x. Então, vai ser um gráfico que passa pelo 0 e pelo 1 dessa forma, né? Então, 0 e 1. Só que entre 0 e 1 vai ter a concavidade para baixo. Então, será uma função desse tipo aqui. Desse modo. Tá? Um jeito fácil de determinar esses gráficos sem fazer por quadro de sinais é encontrar qual é o gráfico da função de dentro do módulo. x² menos x. É que no caso é uma função desse tipo aqui, né? Só que como eu não tenho valores negativos para y, porque é um módulo, então eu rebato essa parte que está negativa de y para cima. Então, essa parte que está negativa, eu apenas rebato para cima. E faço apenas isso, tá bom? E mesma coisa lá no item A, né? Que eu tenho uma reta, né? Eu apenas rebato para cima a parte que está negativa, tá? Mas eu faço desse jeito porque vai ser importante quando a gente resolver equações e inequações modulares, tá? Então, esse é o método geral que eu faço, né? Porém, quando for uma função muito simples, você faz o gráfico direto sem fazer quadro de sinais. Tudo bem? Vamos agora para a nossa última função modular. Então, nesse caso, vamos ter dois módulos envolvidos, tá bom? Então, eu vou ter uma f de x igual ao módulo de x menos 1, mais módulo de x menos 2. Então, nesse caso, o procedimento é o mesmo, tá? Encontrar as raízes da equação de dentro do módulo. Nesse caso, eu vou ter dois módulos, portanto, duas raízes, porque é uma equação do primeiro grau, tá? Então, eu vou ter aqui, nessa equação x menos 1 igual a 0, vou ter raiz x igual a 1. E na segunda equação, a raiz x igual a 2. Tá bom? E agora a gente coloca essas raízes no nosso quadro de sinais. Esse é o próximo passo. Tá bom? Dessa vez vai ser um quadro de sinais um pouco maior, desse tipo aqui. Assim tá bom. Então a gente coloca a raiz 1 e a raiz 2 aqui no nosso quadro de sinais, ou no nosso varal, né? Para facilitar, eu vou pôr aqui do lado os módulos, x menos 1 e x menos 2. Opa. A gente vai separar aqui para não confundir as coisas. Depois a gente começa a fazer a análise aqui. Então vamos lá. À esquerda de 1, para valores menores do que 1, a gente escolhe qualquer valor aqui. Por exemplo, o 0. Eu poderia escolher qualquer valor e desse modo a gente substitui no primeiro módulo. 0 menos 1, módulo de número negativo, a gente inverte o sinal. Então vai ficar menos x menos 1. Mesma coisa no segundo módulo. A gente substitui o 0 no x, vai ficar módulo de número negativo. Portanto, a gente, pela definição nossa, a gente coloca o sinal de negativo na frente. X menos 2. Agora a gente escolhe um valor entre 1 e 2 para fazer análise do sinal. Tá? Vou escolher, por exemplo, 1,5. Eu poderia escolher qualquer número.
substitui no primeiro módulo, que é 1,5 no lugar de x. Continua, dessa vez vai dar um valor positivo para o valor de módulo. Então a gente não vai substituir, que a gente não vai usar o valor negativo agora, vai usar o x menos 1 mesmo. Agora no segundo módulo, substituindo o 1,5 no lugar do x, a gente vai ter um módulo negativo. Nesse caso, a gente coloca o sinal negativo também. Para valores maiores do que 2, ambos os módulos ficam positivos, então a gente não altera o sinal deles. Então vai ficar x menos 1 e aqui também x menos 2. Como eu quero a soma dos módulos, então eu preciso somar cada caso. Então nesse primeiro caso aqui, eu vou ter menos x menos 1, menos x menos 2. Então vai ficar menos 2x mais 3. Então, para valores menores do que 1, eu vou ter essa equação linear aqui, tá bom? Para valores entre 1 e 2, eu vou ter apenas o 1, aqui uma função constante, igual a 1, f de x igual a 1. Para valores à direita de 2, maiores do que 2, eu vou ter, então deixa eu só separar aqui, né? Para valores maiores do que 2, eu vou ter 2x menos 3. Então, será uma função desse tipo, olha só. Aqui eu tenho o eixo y e o eixo x aqui. Então, eu vou colocar as raízes, né, que é 1 e 2. Para valores à esquerda de 1, eu vou ter essa equação aqui. Menos 2x, que é uma reta decrescente, que passa pelo ponto 3, que passa por esse ponto aqui. Então, vai ser uma reta dessa forma aqui, e que para aqui no 1. Entre 1 e 2, é uma função f de x igual a 1, uma função constante. Então, se 1, por exemplo, é mais ou menos aqui, né? Totalmente fora de escala, mas tudo bem, vai ser uma função constante dessa forma aqui. Tá? Deixa eu só subir um pouco 1 aqui. Aí. E para valores maiores do que 2, eu vou ter uma reta crescente, 2x menos 3, né? Que passa pelo ponto menos 3, né? Então vai ser uma reta crescente dessa forma. E que se eu prolongar aqui, vai bater justamente no meu ponto menos 3, né? Então, se eu prolongar essa reta aqui também, vai passar por um ponto em comum aqui, tá bom? E que se eu encontrar as raízes, né, de menos 2x mais 3 e de 2x menos 3, eu vou encontrar que esse valor aqui, que cruza o eixo x, ele é o valor 3 sobre 2. A mesma coisa que 1,5, né? E pronto, a gente encontrou todas as informações que a gente precisa para desenhar o gráfico, tudo bem? Então, vou parar por aqui, tá? E na parte 2 de função modular dessa aula, a gente continua falando sobre equação e equação modular, tudo bem? Então, até lá!